Olá, amigos. Graças a Deus, espero que vocês estejam bem e na paz, viu? Hoje, uma amiga me encontrou aqui, onde eu estou nesse exato momento, numa cafeteria. Eu tive o prazer de dar tanto o livro Amor Próprio, que fala sobre o amor próprio, obviamente, como o livro Emanar de Amor, Energia Reiki em Reflexões. Dei em mãos para essa amiga aqui de Parnaíba. E ela me fez uma pergunta bem interessante. O marido dela foi do candomblé e desencarnou. E ela perguntou para mim: Edson, como é a vida após a morte? Ela não falou mais nada a não ser isso. Foi a pergunta que ela me fez e me pediu para mim fazer uma live sobre isso. E eu prometi para ela que eu faria essa live como estou tentando fazer agora. Infelizmente eu não vou poder falar de uma forma muito longa, porque está muito corrido para mim, mas como eu prometi, palavra é palavra, então vai lá. Espero que quem ouvir não se ofenda do que eu vou dizer, mas é uma realidade sim, pelo menos com a espiritualidade que eu trabalho desde criança, mesmo quando eu era evangélico, eu já contei minha história, eu dava passagem, como dou, para os espíritos, eu sou médium de psicofonia, de incorporação. E eu noto que não é a doutrina espírita ou os espíritos espíritas que socorrem todas as entidades desencarnadas. E não há só a modalidade espírita em sentido de verdade e realidade absoluta no plano espiritual. Eu estudei, graças a Deus, 2 anos e 8 meses, 9 meses quase, com o Dr. Valdo Vieira, já desencarnado, dentro da parapsicologia e dentro dos processos de projeção astral. E nessas experiências que eu tive com o Dr. Valdo, pessoalmente, não só eu, como muitas pessoas estudando com ele, na época eu era um pouquinho mais menino, agora eu estou mais moço, estou com 48, essa época com uns 27 anos, eu comecei a estudar mais sobre a projeciologia, que é a projeção astral. Então eu posso falar sobre as experiências que eu tive, tá? Em alguns lugares que propriamente não é a Aruanda, mas são como se fossem pontos, como se fossem cidadelas de caboclos, pretos velhos e outros espíritos, até extraterrestres em si, que trabalham na nossa Umbanda, para quem é umbandista. E não só pela psicografia, escrevendo com os espíritos, pela minha opaca clarividência, mas também pela projeção astral, eu posso dizer que dentro da minha pequenez de entendimento, eu tenho certeza absoluta, dentro da minha pequenez de entendimento, que o plano espiritual ele é fraterno. Porém, existe mesmo nessa fraternidade algumas egrégoras de seres espirituais, de povoamento, vamos dizer assim, em certas partes, de colônias, de bairros, por que não dizer, ou até de cidadelas, onde os mesmos se agregam a algum tipo de religiosidade, inclusive ao catolicismo, ao pentecoste, ao candomblé, à umbanda e à própria doutrina espírita. Como o catolicismo, de alguma forma, se coliga sutilmente à espiritualidade, então eu vejo assim, minha amiga, que para os católicos, ser socorrido e ser levado para uma cidadela como o nosso lar, não é algo ruim. Por mesmo que ele for católico, ele tem certos requisitos, não filosóficos, nem litúrgicos, nem religiosos, mas por sintonia de crenças de santos, de espíritos, de anjo. Então não é muito, vamos dizer, dificultoso. Então eu creio assim. Na Umbanda, um umbandista pode ser socorrido pelo espírito espírita. Pode, claro que pode. Porém, o modo vivente de um umbandista, se ele é um homem ético, com caráter, pode viver em qualquer colônia espiritual, porque a evolução espiritual não é porque é espírita. Eu entendi sua pergunta, meu amigo. Mas eu entendi, acho eu, dentro do que você falou, que você não deu para encerrar tudo, a sua pergunta, estava muito movimentado aqui, e a gente falou até rápido demais, que eu estou sempre correndo, infelizmente, mas felizmente tive a sua presença, viu? Foi muito bacana, Você recebeu meus livros. Eu posso garantir que um candomblecista vai para esferas luminosíssimas, talvez até superiores ao nosso lar. Não é porque ele é candomblecista, ou espírita, ou católico, ou evangélico. É porque é um coração nobre. Então, o que nos leva a uma espiritualidade superior, propriamente não é o que a gente fez em culto, em liturgia, em religião, ou até na espiritualidade proferida pelo católico, ou até pelo espírita, ou pelo protestante. O que nos leva
a dimensões mais evoluídas é o nosso caráter ético, que é aquilo que muitas vezes o homem, entre homem, não vê, mas os espíritos, tanto obsessores como mentores, e Deus sabe muito bem, porque vibra na nossa aura. Vai além das nossas aparências, está dentro do nosso coração. Então eu acredito, por projeção astral, tá? Eu não vejo isso como uma forma separativista. Eu vejo isso como uma forma ecumênica, fraterna, com licença. E não menos crística, no sentido além do cristão, mas no sentido puro da fraternidade, de permitir que as pessoas, mesmo já desencarnadas, tenham um tempo, né, de adaptação. Mesmo ainda pertencendo, vamos dizer, cognitivamente ou psiquicamente a certas religiões, as suas religiões quando eram vivas, no plano espiritual, obviamente, talvez elas não vão ter o culto, mas elas ainda vão se inclinar à sua fé em Nossa Senhora, em Santo Antônio, em São Jorge, ou Ogum, ou Oxalá, ou Menino Jesus de Praga, ou Nosso Senhor do Bonfim, ou Dr. Bezerra de Menezes, ou Pai Benedito de Aruanda. Então isso é normal. A evolução não está numa religião, inclusive na doutrina espírita, como totalidade. A evolução está no amor incondicional por si só e no amor respeitoso, genuíno na vida alheia. Isso é independente de religião. Se for um religioso fazer isso, melhor ainda, ok? Então eu creio que não só o seu marido, que é do Candomblé, mas eu também, que sou do Candomblé, e eu repito, eu respeito muito a doutrina espírita. Mas eu vejo a espiritualidade não com um olhar único de uma filosofia, de uma doutrina, ou até de qualquer religião, ou de qualquer teologia. Deus é muito mais do que isso, não como disputa, mas como soberania lúcida da questão de evolução que é eterna, que é para todos. Entende, amiga? Agora, cada doutrina, cada ideologia, cada filosofia, cada, vamos dizer, contexto religioso vai criar o seu céu como de alguma forma vai manter o seu inferno. E assim os seus prosélitos, os seus crentes, os seus fiéis, os seus médios, os seus seguidores vão de alguma forma credibilizando tal céu e memorizando e dando força a tal inferno. Se eu lá posso dizer assim, ou umbral, se você quiser chamar. Agora, como os espíritos vivem, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar, porque cada ser humano é de um jeito. Por exemplo, eu hoje estou aqui tomando minha água, vai que eu caia duro aqui. Eu vou continuar sendo Edson Rosa, eu não vou nem criar chifres, nem muito menos viver andando com asas. Sou um homem comum. Provavelmente eu vou ter muita vontade de tomar café, porque eu sou viciado em café, tá? Vou ter vontade de falar, porque eu gosto de falar, de conversar, gosto de troca com o ser humano, entendeu? Agora, como eu sou ubandista, candomblecista e trabalho com outras religiões, uma coisa eu posso te garantir pela minha mentalidade. Eu, no outro lado, não vou ser umbandista e não vou ser religioso. Mesmo que hoje, na carne, eu pratique isso. Porque eu entendo que é uma passagem, mas eu não sou obrigado a levar essa bagagem. Eu entendo que é uma passagem, mas eu não sou obrigado a levar essa bagagem. Não por desfazer, não por não valorizar, mas simplesmente porque tudo evolui. Tudo, a mesma Umbanda evolui na Umbanda, o mesmo Candomblé evolui no Candomblé, a mesma doutrina espírita evolui na doutrina espírita. O que eu posso garantir do plano espiritual, que é real em mim, e eu posso falar, e eu sei que onde ele estiver ele não vai se ofender, eu tenho um amigo espiritual chamado Ricardo. Ele se sintonizou comigo porque, mesmo sendo dislexo, quando era menino, 13, 14 anos, era muito gago, né, tinha problemas tenho ainda dislexia para escrever e ler algumas coisas. Ele se afinizou comigo porque eu sempre gostei de rimar e de fazer poesia. Porém, ele é um espírito desencarnado evangélico. E até hoje, depois de 30 e tantos anos, ele fala para mim, Edson, eu vou nas colônias espirituais, respeito, ele diz para mim, respeita, ele não tem mais, vamos dizer, preconceito, mas ele diz que tem ainda algo nele que ele não consegue se libertar para ser natural. Eu entendi o que ele falou, a natureza não dá saltos. Você vai botar o evangélico numa dimensão que só tem candomblecista? Ou até espírita? O que vocês acham que vai acontecer? Então, a evolução não dá saltos. Porém, aos poucos, essa bagagem boa, que não é ruim, religiosa, ela vai se dissolvendo numa bagagem muito mais fraterna do que religiosa. Muito mais ecumênica do que pontual ou acentual no sentido de religião. E muito mais, vamos dizer, amorosa. Muito mais, vamos dizer, zelosa. Muito mais afetuosa. Não que as religiões, faço questão de dizer isso, não estimulam as pessoas a isso.
A forma de nós encarnados interpretar e de alguns desencarnados, porque a gente leva o que a gente é, interpretar realidades da vida, é que pode ser muito egoísta, pode ser elitizada, pode ser não fraterna, pode ser só religiosa, né? Ou pode ser também com ceticismo. Então eu, nas minhas vivências espirituais, nas projeções poucas que eu tenho, que eu posso lhe garantir, que desde os meus 24 até hoje, quando eu comecei a estudar a projeção astral, tá? Eu só tive umas 20, 21. Se eu ver no meu caderninho que eu escrevo tudo, umas 20, 21 que eu posso dizer, não, realmente eu projetei. E hoje eu estou com 48 anos, então já faz mais de 20 anos, e eu só tive 20, 21, entendeu? É porque não é que eu seja cético, eu sou extremamente disciplinado. Na espiritualidade não é brinquedo. Então nessas experiências que eu tive, eu posso dizer, existe extraterrestre, e não é bonitinho como a gente vê aí. Alguns até são humanos, parecem nórdicos, eu já vi uma vez, 2 se eu não me engano. E existe dimensões espirituais, mais vamos dizer afetas ao culto afro, não no sentido de culto religioso, ritualístico, mas no sentido de filosofia africanista. Como existe o culto, vamos dizer, espírita, mais afeto a uma moral, abre aspas, aparentemente ecumênica universal, mas se nós estudarmos em si, tem muito mais da Europa do que países latinos. Por mais que ética vale para todos, mas a moral não é em todo o planeta que se iguala. E assim vai para todas as religiões. Eu já vi espíritos extremamente evangélicos no plano espiritual. Eu não vou dar detalhes porque não foi muito legal, não por ele ser evangélico, porque a caravana não estava pertencendo, era de Exu. Aí imagine Exus, que não estava com capa vermelha, nem com guampa, nem com nada, mas parecia polícias, né? Lembra muito uma fada do Gói, um pouco mais futurista, e eles começaram a queimar a gente, fazer o quê? Queimar modo de falar, né? Orar, coisas assim. Como no próprio livro, o próprio livro Nosso Lar fala algumas coisas em si, né, de uma forma muito sucinta. O próprio livro Obreiros da Vida Eterna comenta de Exu, aonde o próprio André Luiz começa a chamar ele de guarda e depois chama ele de guardião, né, servidor do Cordeiro. Então a gente vai vendo que mesmo André Luiz tinha uma visão acanhada da realidade espiritual, porque é vasta. O que eu posso te dizer é que seu marido, ou você que está me ouvindo, seu pai, sua mãe, o seu ente querido que desencarnou, ele desencarnou exatamente o que ele era aqui. Principalmente no que mais ele sentia de que demonstrava. Se é uma pessoa boa, boa é. Se é uma pessoa má, má, infelizmente será. Ok, minha amiga? Eu posso garantir que a espiritualidade, independente de qualquer linha espírita ou não, ela não deixa as pessoas desamparadas. Sempre há um socorro, sempre há um convite, ninguém fica abandonado, viu? É isso que eu tenho a dizer, porque falar disso é um pouco delicado, né? Porque cada um tem sua verdade, graças a Deus. Coisa que eu não brigo pela minha verdade, que eu não tenho. Eu tenho as minhas experiências, viu? Agora, só para terminar essa live, fiquem com Deus, fiquem na paz. E tá feito, meu amigo. Existe vida após a morte? Não existe nem morte, existe passagem. Só existe a vida, mediante aos desígnios de Deus que nos oferece o eterno evoluir. Graças a Deus. Fiquem com Deus, viu? Obrigado.